Continuando conhecendo os fundamentos do regime geral de previdência social, passamos para o parágrafo 7º do artigo 201, também modificado pela emenda constitucional número 103, que trata da aposentadoria no regime geral. Diz o parágrafo 7º: é assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições. E aqui, pessoal, como nós já falamos, trata-se da aposentadoria programada, que é devida aos segurados da Previdência Social no âmbito urbano e no âmbito rural. O inciso 1 trata dos requisitos para aposentadoria programada, ou seja, para aqueles que entraram no regime geral, se filiaram ao regime geral depois de 13 de novembro de 2013, publicação da emenda constitucional 103. Quais são as condições? Inciso 1. 65 anos de idade se homem e 62 anos de idade se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição. Ou seja, para quem se filiou ao regime geral de previdência após a emenda constitucional, sendo ele na área urbana, não se aposentará com menos de 65 anos o homem ou menos de 62 mulher, observado o tempo mínimo de contribuição, que para o homem é de pelo menos 20 anos e para a mulher 15 anos. Inciso 2, 60 anos de idade se homem e 55 anos de idade se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Pessoal, esse trabalhador que exerce suas atividades em regime de economia familiar também é uma espécie do gênero trabalhador rural e nós vamos identificá-los. Ele é chamado de segurado especial e vamos ver lá na frente por que é que ele tem esse nome de segurado especial. De cara, já dá para ver que ele já é considerado especial por ter uma redução em relação à idade dos trabalhadores urbanos, ou seja, 5 anos a menos para o homem, né? E 55 anos para a mulher. Nós temos aí 7 anos a menos para a mulher nos casos da aposentadoria dos trabalhadores rurais e dos segurados especiais. Qual é o teor da redação revogada? Que pode, eu tenho quase que certeza que isso vai ser cobrado na prova. Porque antigamente, até a emenda, como era que se aposentava? Você tinha duas formas de se aposentar: por tempo de contribuição e por idade. Para aqueles que se filiaram antes do regime geral, ainda tem o direito adquirido de se aposentar por tempo de contribuição exclusivamente ou por idade, com um tempo menor reduzido, desde que, se não tiver o direito adquirido, obedeça às regras de transição que nós vamos ver também lá na frente. Então, como era a aposentadoria por tempo de contribuição? Estava lá no artigo, no parágrafo 7º, no inciso 1. 35 anos de contribuição se homem e 30 anos de contribuição se mulher, independente da idade. Bastou atingir os 35 anos de contribuição homem ou 30 anos se mulher, aposentava. A mulher começou a trabalhar com 18 anos, não parou de trabalhar a vida inteira, com 48 anos, após 30 de contribuição, ela se aposentaria e não teria problema nenhum. Tá? Esta regra foi modificada e hoje a mulher que se filiou ao regime geral após a emenda tem que ter necessariamente 62 anos de idade ou, se for trabalhadora rural, 55 anos de idade no mínimo para se aposentar.
E aí, no inciso 2, que foi revogado, tinha a regra da aposentadoria por idade, que era 65 anos de idade se homem, 60 anos de idade se mulher, reduzido em 5 anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos, ou seja, homem 60, mulher 55, e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor, o garimpeiro e pescador artesanal. Tá? Então, substancialmente, o que foi que ocorreu após a emenda? Pegou-se os critérios de concessão do benefício de aposentadoria por idade e de contribuição, juntaram e instituíram uma única forma de aposentadoria, que é com uma idade mínima, necessariamente, e um tempo de contribuição mínimo exigido de acordo com o gênero do segurado, se for homem ou mulher. Parágrafo 8º. O requisito de idade a que se refere o inciso 1 do parágrafo 7º, ou seja, 65 anos homem, 62 mulher, será reduzido em 5 anos para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, fixado em lei complementar. Aqui também, pessoal, uma nova redação dada ao parágrafo 8, que trata da aposentadoria do professor, que historicamente ela sempre teve 5 anos de contribuição a menos em relação à aposentadoria por tempo de contribuição geral, que era utilizado de 35 para o homem e 30 para a mulher. Até a emenda 20, bastava 30 anos de contribuição como professor homem e 25 como professora mulher, exclusivamente, tá, gente? Na função do magistério na educação infantil, ensino fundamental e médio. Professor universitário, professor de nível superior, nunca teve direito a esta redução do tempo de contribuição anteriormente. E agora, uma vez que não existe depois da emenda mais aposentadoria por tempo de contribuição, e sim uma aposentadoria que tem como requisito mínimo uma idade, essa idade de 65 anos para o homem, ela vai ser reduzida para 60 para o professor de ensino médio, fundamental e infantil, e de 62 passa para 57 anos para a professora exclusivamente do ensino médio, fundamental e infantil. Tá? Como era a redação anterior, os requisitos a que se refere o inciso 1 do parágrafo anterior serão reduzidos em 5 anos para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Veja que a redação antiga falava que seria reduzido em 5 anos o tempo de serviço. Como não existe mais aposentadoria por tempo de serviço após a emenda, o que será reduzida é a idade, ok? Atenção para isso também. Parágrafo 9º, redação dada pela reforma da Previdência. Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral, o nosso RGPS, e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira de acordo com os critérios estabelecidos em lei. Aqui, pessoal, só teve mais uma mudança, né, na redação. O fundo do direito ele é o mesmo. Redação revogada. Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. A redação atual do parágrafo 9º, ela está mais técnica do que a redação antiga.
Porque quando ele falava antigamente na contribuição na administração pública e na atividade privada, a gente vai ver que não necessariamente quem trabalha na administração pública tem um regime, é filiado a um regime próprio de previdência. Por exemplo, aquele servidor concursado de uma prefeitura de um município que não tenha regime próprio, ele é filiado ao regime geral de previdência social, neste caso não havendo necessidade de contagem recíproca, porque apesar de ser servidor da administração pública, ele é filiado ao regime geral. Óbvio, se você tem um servidor público de um estado ou de um município ou da própria União que tem regime próprio, este tempo na administração pública, ele será objeto de contagem recíproca, que significa você trazer um tempo de contribuição exercido em um regime de previdência para outro regime de previdência. Digamos que você trabalhou a vida inteira na iniciativa privada de carteira assinada e passa num concurso público da União que tem um regime próprio. Você vai levar esse tempo de contribuição do regime geral para juntar com o período que você vai começar a trabalhar no regime próprio e juntar ambos para uma aposentadoria no futuro. E vice-versa. Uma pessoa pode ser funcionária, né, servidora pública de um órgão que tem um regime próprio, pedir, por algum motivo, exoneração do cargo para empreender, por exemplo, para ser dono de uma empresa. Neste caso, ele também vai levar esse tempo de serviço público para o regime geral de previdência social para se aposentar. E existem situações onde as pessoas saem de um regime próprio da União, por exemplo, passa num concurso do Estado. Então, entre si, ou seja, os regimes próprios entre si, também está garantida a contagem desse tempo de contribuição exercido em cada um desses regimes para que haja essa contagem recíproca. A maneira de levar o tempo de contribuição de um regime para outro é feito por meio de um documento chamado Certidão de Tempo de Contribuição e que quando abordarmos regime próprio de previdência, que é um dos itens do nosso edital, nós vamos detalhar. O fato é que, se você trabalha no regime geral, pode levar o tempo de contribuição do regime geral para um regime próprio. Se você trabalha no regime próprio, pode trazer esse tempo para o regime geral. E se você trabalha em um regime próprio da União e depois passa para o Estado ou vice-versa, esse tempo também pode ser utilizado em qualquer um desses regimes para fins de aposentadoria. Ok? A Emenda Constitucional 103, ela inseriu o artigo 9º-A para tratar justamente do tempo de serviço relacionado também à contagem recíproca, mas trazendo uma novidade que é a utilização do período militar. Diz o seguinte: o tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os artigos 42, 142 e 143, que são as Forças Armadas e as polícias militares e bombeiros militares. Então, o tempo exercido de serviço militar nessas atividades e o tempo de contribuição ao regime geral ou a regime próprio, isto porque, pessoal, o regime de proteção aos militares ele era diferenciado e ainda é. Não se falava em previdência do militar, até porque o militar ele tem uma contribuição para financiamento do seu plano de saúde e para deixar pensão para os dependentes. Então, esses períodos de serviço militar, eles sempre foram aceitos, tanto no regime geral quanto nos regimes próprios, por meio daquela certidão que é fornecida, né, pela corporação para, né, onde diz quanto tempo ele exerceu a sua atividade militar, e isso sempre foi contado como tempo de contribuição sem problema nenhum. Só que agora, com a reforma da Previdência que também atingiu os militares,
esse tempo de serviço militar, ele pode ser utilizado tanto no regime geral quanto nos regimes próprios, só que eles terão contagem recíproca para fins também de inativação militar ou aposentadoria. Ou seja, o tempo de regime próprio também pode ser utilizado lá no regime militar, o tempo de regime geral também pode ser utilizado no regime militar, só que com uma diferença, que foi trazida pela emenda. E a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referente aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. Até então, não existia esta compensação financeira dos períodos exercidos no serviço militar. Eles eram computados, mas não havia essa compensação financeira, que significa, se você tem um tempo no regime geral e leva para um regime próprio, aquelas contribuições que foram vertidas no regime geral, o regime próprio vai dizer, regime geral, me devolva essas contribuições feitas pelo segurado, porque quem aposentou ele fui eu. Então, essa compensação das contribuições feitas no regime é repassada para o outro, e vice-versa. Até então, não havia essa compensação financeira em relação aos militares e passa a partir de 13 de novembro, publicação da emenda 103, essa compensação. Tanto que, para os períodos militares exercidos a partir da emenda, ele será computado também por meio de uma certidão de tempo de contribuição e não mais pela aquela certidão militar que era dada pela corporação até então. Okay? Também por ser uma inovação, é provável que seja cobrada lá na nossa prova. O parágrafo 10 do artigo 201 diz o seguinte: lei complementar poderá disciplinar cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. Gente, isso aqui veio com a emenda 103 para ampliar a possibilidade da iniciativa privada ela poder oferecer benefícios previdenciários. Vejam só como era o parágrafo 10 revogado. Lei disciplinará, então, primeira diferença. Antes era por lei ordinária. Hoje, lei complementar. Disciplinará a cobertura do risco de acidente de trabalho. Antes era possível apenas oferecer fora do regime geral, ou seja, pelo regime geral e pelo setor privado, apenas cobertura do risco de acidente de trabalho. Ou seja, aqueles benefícios decorrentes de acidente de trabalho ou doença profissional ou doença do trabalho, que a Previdência Social e o setor privado poderiam oferecer esse seguro. O que é que a emenda constitucional trouxe? Uma ampliação para todos os benefícios não programados. Benefícios programados são consideradas as aposentadorias, com exceção da aposentadoria por incapacidade permanente. Quais são os benefícios não programados? O auxílio por incapacidade temporária, a aposentadoria por incapacidade permanente, o salário maternidade, a pensão por morte, o auxílio reclusão, todos esses são benefícios programados. O que é que a emenda constitucional trouxe? Uma lei complementar pode disciplinar que, inclusive os benefícios acidentários, a aposentadoria por incapacidade permanente ou
o auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente de trabalho podem ser atendidos pelo regime geral, pelas agências do INSS e pelo setor privado. Ou seja, nós podemos ter, por exemplo, um banco oferecendo uma aposentadoria por incapacidade permanente. Uma instituição privada oferecendo o pagamento do salário maternidade. Tudo vai depender de lei complementar. E só lei complementar pode disciplinar isso, estabelecendo quem no setor privado pode oferecer essa cobertura, de que forma vão ser os requisitos para a concessão, para a arrecadação de contribuições. Essa lei ainda não veio, portanto, por hora, sem lei complementar, a iniciativa privada não pode oferecer nenhum desses benefícios, a não ser a previdência complementar, que, como nós já vimos, já teve ali a previsão no artigo 202 da Constituição Federal. Os ganhos habituais do empregado a qualquer título serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios nos casos e na forma da lei. O que ele está dizendo aqui, pessoal? É justamente a equivalência do valor do benefício de acordo com os ganhos habituais do empregado, aquilo que é incorporado ao seu salário de contribuição. Então veja, nós vamos aprender que o cálculo dos benefícios, eles levam em consideração o valor da contribuição previdenciária que é feita pelo segurado. No caso do empregado, ele tem verbas de caráter indenizatório e verbas de caráter remuneratório. O remuneratório são justamente aqueles ganhos habituais que ele tem, como gorjetas, salário, a depender da atividade, um adicional de insalubridade, um adicional noturno, um adicional de periculosidade. Então, vai se observar aqueles ganhos habituais que têm natureza salarial, que vão entrar no cálculo da contribuição previdenciária, né? Então, esses ganhos habituais incorporados ao salário, também incidirá a contribuição sobre esses ganhos habituais e, consequentemente, no cálculo do benefício, o salário mais esses ganhos habituais que serão incorporados também serão utilizados para o cálculo de benefício, ok? É isso que a lei que a Constituição, no parágrafo 11, está dizendo. Lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária com alíquotas diferenciadas para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade, e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda. Gente, essa inclusão previdenciária já tinha previsão no parágrafo 12, que teve duas redações antes da atual. Então, para a gente pegar o fio da meada. O parágrafo 12, com a redação dada pela Emenda Constitucional 41, foi quem trouxe, né, que a lei disporá sobre o Sistema Especial de Inclusão Previdenciária para trabalhadores de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário mínimo, exceto na aposentadoria por tempo de contribuição. Essa foi a redação que trouxe pela primeira vez este programa especial de inclusão previdenciária. Esta redação foi revogada, alterada pela Emenda Constitucional número 47, e dizia que a lei disporá sobre Sistema Especial de Inclusão Previdenciária para atender a trabalhadores de baixa renda e incluiu mais. E aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes à família de baixa renda,
garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual ao salário mínimo. Então a ideia é o quê? Você ter exclusivamente para aqueles segurados considerados de baixa renda a possibilidade de ter benefícios de um salário mínimo, excluindo-se a aposentadoria por tempo de contribuição, desde que ele seja considerado de baixa renda, com alíquota diferenciada, e também estendeu-se àquela pessoa que não tem renda, trabalha exclusivamente nos afazeres domésticos, a dona de casa, por exemplo, e desde que ela seja considerada de baixa renda, vai ter direito a um benefício de um salário mínimo, com uma alíquota de contribuição diferenciada, reduzida. E isso agora está claro na redação do parágrafo 12. Lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária, ou seja, aquelas pessoas que não estão contribuindo para o regime geral, com alíquotas diferenciadas. Ou seja, não é alíquota geral padrão para todo mundo. Vai ter uma alíquota diferenciada, normalmente uma alíquota reduzida, e nós vamos ver lá na frente que existem uma alíquota normal, uma alíquota reduzida e pode vir a ser reduzida mais ainda para atender aos trabalhadores de baixa renda. E aí, de novo, inclusive os que se encontram em situação de informalidade e aqueles sem renda própria que se dedicam exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, a dona de casa ou dono de casa, desde que pertencentes a famílias de baixa renda. Esta lei já existe, já foi regulamentada por conta desta previsão nas emendas constitucionais anteriores, e a grande diferença é que houve a inclusão pela emenda 103 dos em situação de informalidade, ok? Cuidado para as redações revogadas, se tiver nestes termos, a opção estará errada. Lembre-se que o que está em vigor é a instituição do sistema de inclusão previdenciária mediante alíquota diferenciada para aqueles trabalhadores de baixa renda, inclusive os que estão na informalidade, e aquelas pessoas que trabalham dentro de casa nos afazeres domésticos, sem renda própria e pertencentes à família de baixa renda. O parágrafo 13 diz que a aposentadoria ou segurado de que trata o parágrafo 12 terá valor de um salário mínimo. O que antes estava na redação da emenda 41 e da 47, incluída logo ali no mesmo dispositivo, aqui se dividiu para incluir a pessoa na informalidade, desde que seja de baixa renda, fala também da pessoa que exerce atividades domésticas, e no parágrafo 13 fala que para essas pessoas o valor dos benefícios terão o valor de um salário mínimo. A redação que foi revogada da emenda 47 e que nunca na prática foi aplicada, dizia que esse sistema especial de inclusão previdenciária teria alíquotas e carências inferiores às vigentes para os demais segurados do regime geral. Carência, a gente também vai aprender, é o número mínimo de contribuições que precisam ser vertidas pelo trabalhador para ele ter direito a determinados benefícios. Sempre houve, sim, alíquotas inferiores, mas nunca carência inferior. Isso nunca foi aplicado, agora foi revogado, né, pela nova redação dada ao parágrafo 13 do artigo 201. Então, o que se trata é apenas de redução de alíquotas de contribuição previdenciária devidas por esses trabalhadores, por esses segurados de baixa renda exclusivamente. Parágrafo 14, pessoal. Isso aqui foi bem interessante também, passível de ser cobrado porque foi incluído pela emenda. Não tinha até então na Constituição o parágrafo 14 do artigo 201. Diz o seguinte: é vedada a contagem de tempo de contribuição fictício
para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca. A vedação expressa à contagem de tempo de contribuição fictício já existia na Constituição, lá no artigo 40, parágrafo 10. Só que o artigo 40 da Constituição trata do regime de previdência do servidor público, do regime próprio de previdência social, principalmente porque no serviço público você tinha alguns períodos, como por exemplo, a licença-prêmio, que você contava em dobro, você tinha licenças não gozadas, que eram revertidas em tempo. Então, na verdade, havia um aumento de tempo sem o efetivo labor e era contado para aposentadorias. Então, no regime próprio, veio então a alteração, não permitindo mais a contagem de tempo fictício, mas não havia essa previsão no regime geral. E foi agora incluído pelo parágrafo 14, trazido pela emenda 103 ao artigo 201 da Constituição. Então, a partir da emenda 103, a partir de 13 de novembro de 2019, não será considerado no cômputo dos benefícios previdenciários os períodos de contribuição fictos. Parágrafo 15, também trazido pela emenda 103, lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários, em que pese ela já ter trazido lá no seu artigo 26 da própria emenda algumas vedações em relação a valores, né? Ela permitiu a acumulação de alguns benefícios, mas limitou valores quando eles são acumuláveis. Então, vai vir uma lei complementar dizendo como, quais e em que circunstâncias é possível acumular ou não benefícios. E o parágrafo 16 diz que os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição ao atingir a idade máxima de que trata o inciso 2, parágrafo 1º do artigo 40, na forma estabelecida em lei, ou seja, 75 anos. Então, o empregado público, né, aquele trabalhador do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras, que são empresas públicas e sociedades de economia mista, eles, ao atingirem 75 anos, serão compulsoriamente aposentados pelo regime geral, obedecido aquele tempo mínimo de contribuição, ok? Então, pessoal, os fundamentos do regime geral de previdência social estão aí. Como teve muita alteração trazida pela emenda constitucional número 103, muito provavelmente deve ser cobrado na nossa prova. Então, fiquem atentos, revejam esta aula, confiram lá na Constituição a nova redação, sempre se atentando para aquilo que foi modificado, para ele não colocar uma redação já revogada e você marcar como certo. Sempre se ligue e marque, se for o caso, as palavras que distinguem as redações anteriores, para você sempre fazer a memorização, ok? No próximo bloco, vamos então aprender sobre os segurados obrigatórios e segurados facultativos e beneficiários do regime geral de previdência social. Acompanhe conosco.